Meus queridos irmãos, palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 14. E eu vou ler tão somente o versículo 9. Evangelho de Jesus Cristo, segundo registrou Marcos, no capítulo 14, no versículo 9. Vamos todos juntos? Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Amém, irmãos? Esse texto é um dos relatos preciosos, como todos que estão na palavra de Deus. Mas ele vai dizer que Jesus estava na casa de Simão, o curado de lepra, né? O texto vai dizer Simão o leproso, mas Simão já não era mais leproso, porque se ele fosse leproso, ele não estaria em casa e nem Jesus na casa dele. Jesus estava na casa de Simão, curado de lepra, lá em Betânia, e ele estava participando de um jantar. Muitas pessoas, obrigado Fernando, muitas pessoas ali importantes participando daquele jantar. E entrou naquele ambiente uma mulher que o Evangelho de Mateus e de Marcos não registram o nome dela, mas o Evangelho de João registra e vai dizer que é Maria e uma das irmãs de Lázaro. Ela entra no ambiente onde Jesus está, com um vaso cheio de perfume caro, de coisa muito preciosa. Derrama, unge Jesus e as pessoas ficam assustadas com aquele ato. As pessoas ficam impressionadas com aquele ato, porque o que aquela mulher derramou aos pés de Jesus era algo que custava 1 ano de um trabalhador. 1 ano. Seria hoje 12 salários mínimos, 12 mil reais mais ou menos. Se é isso, Léo? 12 seria, aquilo que ela fez custaria aproximadamente hoje cerca de 12 mil reais. Ela vem e derrama nos pés de Jesus. As pessoas ficam olhando para aquilo que aquela mulher fez, ficam espantadas, e Jesus disse: olha, deixem esta mulher fazer o que ela fez. Aos outros que ficam ali assustados, pensam no seu coração, isso aí poderia ser vendido e dados para os pobres. Jesus disse: olha, os pobres sempre tereis convosco, mas esta mulher, ela antecipou e me ungiu para o dia da minha morte. E Jesus encerra esta reunião dizendo que em todos os lugares por onde o evangelho fosse pregado, essa história seria contada. Não para... Preste atenção que há uma situação muito interessante. Nós sabemos que que Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas o fato que esta mulher fez é tão importante que ele diz: em todos os lugares que o evangelho for pregado, essa história será contada para a memória desta mulher, não para a glorificação dele, não para o nome dele, mas para a memória daquela mulher. Hoje nós estamos cultuando a Deus, irmãos, fazendo memória a estas mulheres que estão conosco e algumas que já estão na presença de Deus. Ao ouvirmos quem conhece um pouco a história de nossa igreja, quem não sentiu uma emoção ao acompanhar a oração da irmã Iranilda, em lembrar que por aqui, quando criança passava e pegava águas, um dos apelidos desta rua, né, Eunice? Rua da Mina. Rua da Mina, rua que
eu aprendi, porque eu tive que acertar uma documentação da igreja. Primeiro ela foi chamada Rua Alencó, depois Rua 2 de Julho e depois Almirante Alexandrino. Mas a mais famosa Rua da Mina. As pessoas passavam por aqui e olharam para esta igreja dizendo: eu quero ser membro desta igreja. No sonho de uma criança que vinha buscar água na rua de nossa igreja. E neste sonho aparece a vida de uma mulher extraordinária, como a nossa saudosa irmã Leda, que conduziu tantas pessoas a Cristo. Um testemunho extraordinário de fé. Nesta manhã nós estamos celebrando, a Regina no programa está Mulheres que influenciaram. Mas eu quero mudar, Regina, e quero dizer mulheres que influenciam. Porque o testemunho dessas irmãs que já estão com o Senhor e irmãs que estão entre nós, são vidas que nos influenciam. Por que esta mulher do texto influenciou tanto aquelas pessoas? E por que as nossas irmãs nos influenciam tanto? Quando a gente fala de nossa saudosa irmã Leda, quando eu falo de irmã Neuza Severino, que foi a primeira pessoa, depois do Hostel, eu vim para cá convidado para o Hostel como jovem da Juventude Batista Caxiense e venho para assistir uma classe de jovens e sou recebido pela irmã Neuza Severino. E eu, como jovem, aqui o mais treloso foi eu. Todos os jovens foram comportados, mas eu fui treloso. E por causa de uma trela, fui excluído da igreja. E cheguei e vim participar. O Washington falou: vem ser membro de Lafayette. E eu vim para cá, o pastor Estevão era o pastor da igreja. Vim para cá e depois me tornei membro. E o resto da história os irmãos conhecem. Mas essa, por mais que eu tenha contado, alguém deve ter se esquecido. E eu cheguei na sala dos jovens, e a classe de jovens cheias, no prédio de educação. A irmã Neuza disse: você ora? E eu disse: eu não posso orar, minha irmã. Eu estou excluído da igreja, eu não posso orar em voz alta. E a irmã Neuza disse: não, nada pode impedir alguém fazer uma oração. Você pode orar. E eu orei naquela manhã e estou aqui até hoje. Queridos irmãos, vidas que influenciam. Quando a gente olha para aquela mulher, porque ela influenciou aquelas pessoas, porque ela deu o seu melhor para Jesus. Essas irmãs de nossa igreja que estão idosas, essas irmãs de nossas igrejas que já estão na glória, elas deram o seu melhor para Jesus. E qual o melhor que essas irmãs têm? Qual a coisa melhor que essas irmãs tinham? Quase pouquíssimas delas têm ou tiveram grandes posses financeiras, mas elas dedicaram ao Senhor o melhor que ela tinha, era as suas vidas. Estas mulheres que estão aqui na frente, as mulheres que já estão diante do altar de Deus, elas deram ao Senhor o que elas tinham de mais precioso, e o que elas tinham de mais precioso, e o que nós temos de mais precioso é a nossa vida, irmãos. O nosso carro vai ficar aqui, a nossa casa vai ficar aqui, as nossas roupas vão ficar aqui, tudo vai ficar aqui, mas a nossa vida vai encontrar com o Senhor. E é para Ele que a gente tem que encontrar, que entregar a nossa vida. É para Ele que a gente tem que viver. É para Ele que essas mulheres vivem. É para Ele que as mulheres que estão na presença de Deus viveram. Certa vez, participando de um summit, um daqueles americanos estava dando uma palestra e ele disse, não sei o que Tate, eu esqueci o princípio, Albert Tate. Albert Tate é pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos. E ele disse como ele entregou a vida a Jesus. Eu nunca mais esqueci do testemunho daquele homem. Ele disse que o seu pai agredia a sua mãe. E ele disse que ele chegava bêbado no sábado, agredia a sua mãe, agredia os seus irmãos, mas todo domingo, independente da hora que a coisa acalmasse em casa, ela acordava bem cedo, pegava os seus filhos e levava para a igreja.
E ele diz que criança não entendia como uma mulher que tinha apanhado do marido no sábado, visto seus filhos apanhar, eles são negros, né? Então os cultos para americanos negros são mais avivados, né? Quem já viu um culto de americanos negros vai entender o que eu estou falando. E ele diz que não conseguia entender como aquela mulher que apanhava de noite, no domingo de manhã, dançava e cantava mais de 1h30 para um tal de Jesus. E ele disse: se minha mãe, depois de apanhar, e vai para a igreja e dança para um tal de Jesus 1h30, esse cara é muito bom, eu quero entregar a minha vida para ele. Claro que a gente não quer que nenhuma mulher seja agredida para que os filhos se convertam. Mas o testemunho daquele homem, da resignação daquela mulher na América do Norte, fez ele servir a Jesus. Quantas mulheres têm outros exemplos de resignação e de vitórias que fizeram com que elas servissem a Jesus mediante a luta, o problema, a tribulação, e este testemunho influenciou os seus filhos. Uma mulher que influencia, ela dá o seu melhor para Jesus. E uma mulher que influencia dá a sua vida a Jesus. Nada que nós temos, irmãos, vai nos acompanhar depois que nós deixarmos aqui. Tudo vai ficar aqui. Mas a nossa vida vai diante da presença de Deus. Por isso que a nossa vida precisa ser entregue a Ele. Por isso que estas irmãs entregaram as suas vidas a Ele. Por isso que elas servem a Jesus. Por isso que, mesmo às vezes sem conhecer, nesse tempo de pandemia, as nossas idosas avançaram, ficaram muito avançadas na área de tecnologia. Porque na pandemia tinha que aprender, né, Iranilda? Iranilda grava lá o culto, o estudo da revista, Iranilda grava a oração, Iranilda chama o pessoal para cantar. Os nossos idosos deram o jeito deles para apresentar o seu melhor para Jesus nesse tempo da pandemia. Mulheres que influenciam, gente que influencia, irmãos, entrega o seu melhor para Jesus. Mulheres que influenciam, não ligam para o que os outros dizem. Quando eu era criança em Barbacena, a gente cantava uma música, diz: eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Aquela mulher ouviu as pessoas murmurando: meu Deus, que desperdício, ela está jogando esse negócio fora, esta mulher maluca, esta mulher louca. Quem sabe ela estava precisando de dinheiro, mas ela não ligou para o que as pessoas iam dizer. Tem muita gente, irmãos, muitas mulheres que às vezes sofrem na sua casa por ser crente. Quem não já ouviu o testemunho de irmãs que, quando se converteram a Jesus, não podiam vir à igreja, porque o esposo não deixava? Mas elas continuaram servindo a Jesus, porque mulher que influencia não está ligando o que as pessoas vão dizer. Elas querem servir a Jesus, elas querem influenciar vidas. Elas não ligam para o que as pessoas dizem. Tem irmãs que trabalham na igreja e às vezes já está na igreja de novo, já está entregando isso, já está fazendo aquilo. Mas elas não estão importando, elas vêm à igreja, elas fazem o melhor que elas podem. Às vezes tem irmãs aqui na igreja que eu mesmo sou pastor, dou mau testemunho. Irmã, chuva, sol, quinta-feira está aqui. Irmã Célia, a senhora está fazendo o que aqui, irmã Célia? Ela disse: pastor, eu vim porque alguém quer falar comigo, alguém está precisando de alguma coisa. Eu disse: irmã Célia, manda vir domingo, não sai de casa, irmã Célia, debaixo dessa chuva, debaixo desse sol. Sabe o que a irmã Célia faz? Ela não liga para o que o pastor diz. Quinta-feira que vem, se outra pessoa estiver precisando, ela vem à igreja.
Porque mulheres, gente que influencia, não liga para o que os outros falam. Aquela mulher ouviu, ela deu o seu melhor para Jesus. Ela ouviu as pessoas dizendo que o que ela estava fazendo não era necessário, mas ela fez para Jesus. E em último lugar, porque eu já estourei tanto os 10 que o pastor me deu, quanto os 15 que a Roberta me deu, mulheres que influenciam, além de dar o seu melhor para Jesus, a não ligar para o que os outros dizem, mulheres que influenciam. Sabe o que acontece com elas? O seu testemunho permanece. Mulheres que influenciam, o seu testemunho permanece. Nós falamos aqui da irmã Leda, mas quando a gente conversa com Eunice, com outras mulheres, e Eunice fala de Diaconisa Lourdes, nós falamos de irmã Zita Mansen Guedes, nós falamos foi há pouco tempo, mas tem uma vida, a mãe da nossa irmã, a nossa irmã Floripa, testemunho de gente que permanece há décadas. Irmã Ana Sanches mãe, né? Porque tem Ana Sanches filha e irmã Ana Sanches mãe. Eu me lembro eu nunca ouvi um sorriso tão bonito. Eu entrei no CTI de um hospital em Botafogo, pensando que ia ver uma senhora doída pela dor, com problemas. Quando eu entrei dentro do CTI, no hospital, em Botafogo, eu vi um sorriso que marcou meu coração até hoje. E o seu genro, que já é falecido, estava do lado dela. Ela disse assim: esse é o meu pastor. Gente que influencia, irmãos, deixa um testemunho que permanece a vida toda. Jesus disse: por onde o evangelho for contado, a história desta mulher será lembrada para a sua memória. Durante, irmãos, até a volta de Jesus, enquanto a história da Igreja Batista do Parque Lafayette for contada, serão lembradas o nome de mulheres que influenciaram e que influenciam e que vão influenciar para a glória de Deus. Mulheres que influenciam, dão o seu melhor para Jesus, e o melhor que ela tem é a sua vida. Mulheres que influenciam, não importa o que os filhos dizem, o marido dizem, não importa o que os parentes dizem, o que as pessoas dizem, elas servem a Jesus. Mulheres que influenciam, o seu testemunho vai passando por todas as gerações, para a honra e para a glória do nome de Jesus.